melodía. Que melodia. Semanalmente, o nosso programa fala sobre um problema do nosso corpo físico que sofre em decorrência do desequilíbrio do processo alimentar. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Mundial 95.7 do FM e o nosso telefone, se você tiver alguma dúvida sobre o seu problema gastrointestinal, sobre seu intestino, que é o assunto do programa de hoje, eu estou no 31710221. Liga aqui na rádio e eu respondo a questão para você. Eu atendo, para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista, especializada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia. Eu atendo em 3 consultórios, na Parada Inglesa, Vila Madalena, Bragança Paulista, para você que é do interior. O telefone, a central de agendamento é a mesma, telefone 11 São Paulo, 29771088. O nosso consultório está lá com a secretária eletrônica ligada, é só você ligar, deixa seu nome e ligaremos para você amanhã. Disbiose intestinal significa que é a situação de desequilíbrio do seu sistema gastrointestinal em decorrência da morte dos lactobacilos que habitam a parede do nosso intestino. São bactérias, elas são muito pequenas, muito menores que as células que formam o nosso intestino, o nosso corpo. E existem colônias específicas dentro do nosso sistema gastrointestinal. 125 tipos de bactérias de lactobacilos diferentes que moram no estômago, mais de 500 tipos diferentes que moram no intestino e bactérias específicas que estão dentro de todo o tecido úmido do nosso corpo. A mucosa da nossa boca, dentro do nariz, no ouvido, a nossa parte ginecológica, a nossa parte de excreção, vias urinárias, tudo tem lactobacilos. Por quê? Porque é o primeiro contato que existe nessa questão imunológica. O nosso esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso tem lactobacilos, além de estar presente em todo o tecido úmido, como eu te falei, até na pele. A nossa pele tem lactobacilos. Essas colônias são naturais da nossa vida, tá? Do nosso organismo e vive conosco num processo de simbiose. A gente dá alimento e casa para eles e eles nos ajudam a promover saúde e equilíbrio para a nossa vida. Lactobacilos têm uma infinidade de atividades dentro do nosso corpo. O que faz um lactobacillus, doutora? Aumenta a nossa absorção de nutrientes, ativa o nosso sistema imunológico, combate bactérias maléficas que estão dentro do intestino, produzem vitaminas K, que é aquela vitamina da hemorragia, tá? Por isso que ela é tão importante que a bactéria do intestino produz. A vitamina B12, a vitamina B5, a vitamina B6 são produzidas por essas bactérias que estão dentro do nosso intestino. O ácido fólico, a biotina, as coisas mais importantes para o nosso corpo, nós temos a participação intestinal dessas bactérias. Produzem ácidos graxos de cadeia curta, importantíssimo para o nosso metabolismo. Melhoram o nosso processo de colesterol. Você conhece alguém que tem colesterol alto, que foi pesquisar se esse colesterol subiu porque matou as bactérias que estavam no intestino? Conhece, né? Porque não tem gente que faz isso. A gente analisa isso. Nutrição funcional faz isso. Analisa se o seu processo de doença está desequilibrado está presente por causa da sua alimentação que está errada, daquilo que está promovendo uma alteração dessa microbiota intestinal. Imaginem só, para vocês que tem 70 quilos, né? Um homem que tem 70 quilos, ele deveria ter no intestino 1 quilo de lactobacilos. O lactobacilos é considerado um universo acoplado ao nosso, é um órgão acoplado ao nosso que faz com que que promova saúde. A disbiose também, quando ela acontece, como ela acontece, doutora? Vamos lá. Em primeiro lugar, você desequilibrou o seu processo digestivo. Se você desequilibrou, como é que eu desequilibrei meu processo digestivo, doutora? Vamos lá. Você tomou refrigerante,
toma refrigerante com frequência, você come muito carboidrato do tipo glúten, você tem muitos alimentos ácidos no seu cardápio, você coloca todos os produtos químicos para mudar o sabor do alimento, você precisa comer um chuchu com gosto de costela, um arroz com gosto de picanha. Tudo isso são produtos químicos adicionados aos alimentos que tiram esse alimento, esse arroz integral que você fez ele com gosto de picanha. E aí você adicionou produtos químicos que alteram esse produto e vai te trazer problemas de mudança de pH, tanto para o estômago quanto para o intestino. Como é que eu sei que eu tenho problemas gastrointestinais decorrentes de uma desbiose intestinal? Você vai ter problemas digestivos do tipo azia, empachamento, refluxo. Conhece quem tem? Problemas gastrointestinais juntos. Se você tem a partir do intestino, come e começa a ter queda de energia depois das refeições, o intestino, numa hora ele está acelerado, eu tenho diarreia, outra hora ele está preso, eu não consigo evacuar fezes formadas, eu consigo só evacuar fezes desmanchada, empedrada, fezes que cheiram muito mal. Gente, isso é um grande problema de estômago. Está faltando suco gástrico para quebrar a proteína. Essa proteína não consegue ser quebrada perfeitamente, ela entra para o intestino, apodrece lá dentro, te traz uma série de toxinas para o corpo e você não consegue entender o que está acontecendo com o seu problema gastrointestinal. Tem uma pessoa na linha, pois não? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de uma informação sua, se for possível. Pois não. Tem um programa espiritual aí? Olha, o senhor, desculpa, o senhor ligou no programa errado. Nós estamos falando aqui de alimentação, tá? Então vamos embora. Vamos lá. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o processo gastrointestinal, liga aqui na rádio, no 31710221. Então, vamos lá. Quando eu tenho a falta dos meus lactobacilos no intestino, o que eu posso ter alterado? Vamos lá. Alteração do colesterol, de triglicéridos, alteração da minha glicemia, alteração da síndrome de má absorção dos nutrientes que você come. Você não consegue quebrar esses nutrientes no estômago, vão para o intestino, não consegue equilibrar esse intestino. E aí você vai ter problemas gerais sobre sua vida. Tem uma pessoa na linha, pois não? Doutora, é um prazer, viu? Boa noite. Agradeço pela ligação. ligação. Muito grande falar com a senhora. A senhora é uma pessoa que nos ajuda, assim, sempre. Gratidão. Olha, eu tenho uma dúvida, assim. Aliás, uma dúvida não, eu quero saber o porquê. Porque eu... Assim, não sei como que faz essa pergunta, mas a senhora vai entender. Libera-se tantos gases, né? Isso. Eu não sei o que a senhora está falando aí, que se a gente come muitos glúten, muito bolo, eu sou viciada em bolos e eu como até tarde. Eu quero saber se isso sim tem esse interfere, entendeu? Interfere. Porque eu quero que a senhora me responda depois, porque eu estou num fone e eu quero ouvir. Tá certo. Então, eu assim, respondo. doutora. Tá bem. Eu acho que é demais da conta, entendeu? E eu queria entender o porquê isso. Tá certo, eu respondo para você. Então é o seguinte, todo problema de fermentação intestinal, na verdade, ela começa no estômago. Se a comida que você come, você não consegue digerir bem essa comida, número 1, ela passa para o intestino sem ter sofrido todo o processo de quebra. O intestino não reconhece isso e essa comida não consegue ser quebrada. E aí, então, ela começa a ser fermentada no intestino. Aí, então, eu tenho problemas de fermentação e vou ter muita produção de gases. Quando eu tenho uma alimentação desequilibrada, já com os meus órgãos que participam do processo digestivo, especialmente o pâncreas, que joga enzimas digestivas no intestino, o tecido do meu intestino delgado não consegue produzir suas enzimas que ajudam a quebrar esse alimento vai ser fermentado e eu vou produzir gases praticamente para tudo que eu como. Tem gente que relata assim, doutor, eu tomo um copo de água e eu tenho problemas de arrotos e produção de gases. Tem mais uma pessoa na linha, pois não? Doutora, boa noite. Boa noite.
A pergunta não é para mim, é referente à minha mãe. Ela tem o intestino preso já há anos, já fez de tudo. E sofre muito, porque a barriga dela é enorme. Uhum. Né? E toma laxante, às vezes ela tem que fazer... Ela toma lavagem. muitos remédios? Não. Não? Tá. Então eu te respondo no ar. O que é isso? Então é o seguinte, as pessoas que têm esses problemas de intestino preso crônico, os alimentos de mais ou menos 50 anos para cá sofreram enormes processos de mudanças, tanto genéticas, por exemplo, a farinha de trigo, ela tinha 22 aminoácidos na cadeia proteica e ela passou a ter 44 aminoácidos na cadeia proteica. Isto é um alimento modificado geneticamente. Quando isso acontece, o nosso organismo começa a ter problemas para quebrar essa comida. E não quebrando essa comida, ele começa a ele fica completamente desequilibrado. Se eu não tenho a produção de todas as enzimas digestivas para o meu processo intestinal andar bem, eu vou ter problemas de intestino preso. Outra coisa que dá muito intestino preso é o problema de vesícula. Você não consegue produzir a bile para poder fazer prate. A bile é quem faz o processo digestivo das gorduras e estimula a absorção das vitaminas A, D, E e K. E se ela não aparece no intestino, ela que dá coloração às fezes, eu vou ter problemas de intestino preso, problemas de hipotiroidismo. O hipotiroidismo também traz muito problema de intestino preso, porque o intestino está ligado diretamente à tireoide. Se a pessoa tem aquela chamada tiroidite de Hashimoto, a doença autoimune de tireoide, isso vem proveniente do intestino dela. Então, um órgão está ligado ao outro, um órgão tem relação direta com as glândulas, né, específicas. Então, a gente precisa avaliar todo um histórico da pessoa e falar assim, no caso da mãe dessa pessoa que participou, olha, se você tirar o alimento A, B e C do seu cardápio, o intestino dela começa a funcionar. Por quê? Porque aquele alimento modificado é que traz o problema de saúde. O meu consultório tem um aparelho que a gente faz o exame de ressonância ou sensibilidade alimentar. A pessoa vai, através de vibração, não existe coleta de sangue, não pica, não dói, não tem nada dessas coisas. Isso também é muito importante para as crianças que têm intestino preso, porque ela vem e o aparelho vai dizer quais são os alimentos que essa pessoa precisa tirar do cardápio temporariamente. Quanto é o temporariamente? Às vezes 30 dias, às vezes 60 dias. E isso ajuda profundamente nesses tratamentos crônicos de intestino que não funciona. Aí nós começamos a reequilibrar a parede do intestino, damos nutrientes, alimentos funcionais que trazem para o intestino o colágeno dele. Qual é o colágeno do intestino? Existem 5 tipos de colágenos diferentes no nosso corpo. Existe o colágeno de estrutura óssea, o colágeno de estrutura articular, o colágeno de estrutura de tecido mole, que é o caso intestino, é chamado colágeno tipo 3. Existem mais 2 tipos de colágeno. E com isso, a gente dá o colágeno certo para começar a reequilibrar as células do tecido do intestino. Gente, são tratamentos seríssimos que você não resolve com conversa. Tem que ser com dieta. Tem aí mais uma pessoa na linha, pois não? Oi, aqui é a Zuleika. Eu queria saber que eu tenho um intestino preso, né? Se comer farinha de milho ou mingau de farinha de milho faz mal? Olha, eu respondo para você no ar. Todo processo que nós queremos reequilibrar intestino, a gente tem que falar de fibra. Farinha não tem fibra. Tudo que for floco de cereais integrais, eles têm muita fibra. Nós precisamos de 2 tipos de fibra para fazer o intestino funcionar. As fibras solúveis e as fibras insolúveis. A fibra, ela não é considerado um nutriente, mas a função dela é
tão importante que é considerado alimento funcional, apesar da gente praticamente não usar aquilo como fonte de vida. Mas ela é importante porque ela é o alimento do lactobacillus que mora no nosso intestino. E aí, então, o nosso intestino cria a vitalidade. Ele funciona todo dia. Como que ele tem que funcionar? Tudo que você come no dia tem que ser eliminado no dia seguinte de manhã. É o chamado 12/36. Tudo que você comeu em 12 horas de vida, você tem que evacuar no dia seguinte. 6 evacuações para cada 7 dias da semana. Esse é o ideal. E fora isso, você evacuar dentro do horário do intestino, que é o horário mais provável, que vai das 4 horas da manhã até às 8. Então, das 4 às 8 da manhã. Se o seu intestino funciona nesse horário, você está com o seu relógio biológico equilibrado, porque o intestino é um norteador do nosso relógio biológico, para saber se você está realmente com esse relógio circulando às 24 horas do dia, com oferta de nutrientes para todos os órgãos, que isso um dia eu venho para falar para vocês. Todas as vezes que você tem uma alimentação desequilibrada, come muito produto químico, todos os alimentos industrializados, e as pessoas acham que frios, suco de caixinha, todos esses problemas aí de alimentos industrializados são nutritivos, doutora. Não, querida, ele te traz muito produto químico conservante. Tem cor de comida e não é comida, tem cheiro de comida e não é comida, é produto químico. Fora os fertilizantes agrotóxicos, toda a intoxicação que o nosso corpo sofre. Metais pesados. Alumínio não é metal pesado, é metal tóxico, mas o alumínio como metal tóxico e os outros metais pesados, chumbo, mercúrio, cádmio, bário, e assim nós vamos embora. E quando esse metal tóxico entra na nossa vida, ele entra no lugar daquele mineral e vitamina que ia fazer aquela função específica, e na função específica não acontece. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz muitas vezes desintoxicação de alumínio de um paciente, uma mulher pode entrar e caminhar de osteopenia a osteoporose em 2 meses. Por quê? Porque o alumínio estava tomando lugar do cálcio no osso. E aí, então, grandes problemas de saúde. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório para o Jardim São Paulo, Vila Madalena, Bragança Paulista, é o mesmo, telefone 2977-1088, está a secretária eletrônica ligada, lá deixe o seu nome, seu telefone, que amanhã de manhã nós falamos com você. Doutora, que mais doença? Disbiose intestinal é base. Ela desequilibrou o gastrointestinal. O que eu vou desenvolver de doença? Todo o estresse emocional, metabólico e hormonal. Depressão, desequilíbrios na produção do seu cortisol, de adrenalina. A sua ansiedade vai no espaço, a sua depressão vai no espaço. Por quê? E isso vai te trazer muitos problemas de saúde. Alimentação desequilibrada, refrigerantes, sucos de caixinha, açúcar branco, temperos industrializados, realçadores de sabor, tudo isso causa esse ambiente ácido que mata os lactobacilos do intestino e traz problemas. Doenças do próprio intestino, a diverticulite, os pólipos, síndrome do intestino irritado, doença de Crohn, tudo isso acontece por causa da sua alimentação desequilibrada, que ataca a parede do intestino. E aí a função intestinal fica comprometida. Você deixa de produzir as suas enzimas intestinais, realmente ter todo esse processo de digestão dos alimentos, absorção dos alimentos e eliminação dos resíduos alimentares, tudo fica em desequilíbrio. Dores articulares. Quem tem dor articular tem problemas com alimentos específicos. Por quê? Porque a proteína de alguns desses alimentos, especialmente o leite de vaca e os queijos, causam problemas de artrite na vida das pessoas, porque a proteína mal digerida do leite tem peptídeos que são muito parecidos com nossos peptídeos articulares. E aí o corpo ataca o alimento, a fração alimentar que você absorveu,
pelo intestino desequilibrado e também vai atacar as suas articulações. Alergias em geral, rinite e sinusite, isso é inflamação sistêmica do intestino que reflete diretamente em vias aéreas superior, que reflete de pulmão para cima. Então você vai ter a rinite, a sinusite, bronquite, ter todos esses problemas ligados a alimentos. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, 2977-1088. Depressão e ansiedade tem a ver com o intestino. 95% da nossa serotonina é produzida no nosso tecido gastrointestinal. Esôfago, estômago, intestino grosso e delgado produzem 95% da nossa serotonina. Essa serotonina estimula a serotonina cerebral a funcionar, a se expressar. Então, se o meu tecido gastrointestinal está desequilibrado, você vai ter a tendência a desenvolver a depressão. Um dos grandes produtos que eu peço para tirar da alimentação é o adoçante. O adoçante é um dos produtos químicos mais agressores do tecido gastrointestinal e, com isso, vai te levar você a ter depressão. Tem uma pessoa na linha, pois não? Olá, boa noite, doutora. Boa noite. Martins, quem fala. Pois não. Doutora, eu tenho um questionamento, uma pergunta referente à minha esposa. Minha esposa, ela é vegetariana e ela já chegou até a ter pneumonia química, ocasionada porque ela tem muita gastrite, muito problema relacionado ao estômago. Okay. E no início do programa a senhora abriu já falando sobre os problemas relacionados ao intestino e etc. Uma coisa tem totalmente ligação com a outra? Sem dúvida. Essa é a pergunta que eu deixo para a senhora e parabenizo pelo programa. Eu me sinto em uma cadeira de aula, de escola, aprendendo com a senhora todas as vezes que eu assisto o programa. Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Gratidão pela audiência e eu estou à disposição. Então é o seguinte, quem tem problema de estômago vai ter problema de intestino, quem tem problema de intestino vai ter problema de estômago. Normalmente, os vegetarianos, eles acabam usando muita proteína de queijos, de leite e todas essas coisas, e é hoje um dos maiores agressores de parede gastrointestinal. Então, quando a pessoa vem fazer um equilíbrio do gastrointestinal, um dos produtos que a gente pede para suspender temporariamente é o consumo de leite de vaca e de queijos. E ele começa a melhorar 2, 3 dias depois. Então, isso é muito importante. Nós precisamos analisar toda a dieta dessa pessoa, como ela se alimenta, para saber onde está a causa do problema dela de saúde. Então, por quê? Aquele leite que tem uma série de conservantes, todos aqueles produtos químicos que estão em frios, em produtos industrializados, em realçadores de sabor, isso vai atacando a parede gastrointestinal, porque o alimento permanece no sistema gastrointestinal, no mínimo, por 36 horas, no mínimo. Então, o produto químico é liberado no tecido e vai matando toda aquela flora intestinal que nos ajuda a viver, que são os lactobacilos. Sempre, o meu consultório tem um aparelho em que você pega a amostra do lactobacilos na mão e esse aparelho vai dizer se você tem aquele lactobacilos no intestino ou não. Então, a gente não faz uma suplementação assim, X, vou te dar num geralzão. Não, é o próprio aparelho, é o seu organismo que escolhe o lactobacilos que é bom para o seu e que está faltando no seu intestino. O nosso estômago, quem tem gastrite, tem grande problema na produção do suco gástrico do estômago. É o pH do estômago dessa pessoa que mudou. Aquela mucosa protetora do estômago, ela ficou de larga para estreita. E aí o próprio suco gástrico inflama, agride a parede do estômago e aí isso chama-se de gastrite. Não existe remédio para gastrite. Pode esquecer, tudo isso que vende em farmácia não dá certo. O que é que dá certo para um estômago? É você recuperar a função gastrointestinal com dieta, nutrientes de parede de intestino e de estômago. Nós vamos fazer lactobacilos, nós vamos entrar com a fitoterapia. Os tratamentos normalmente são mais longos, mas eles são eficazes. A pessoa sai da gastrite, ela sai do problema de estômago, mas o caminho é mais longo, porque é o caminho certo. Às vezes, o caminho
certo para a nossa vida não é o mais curto. Não é eu pegar uma caixa de um remédio A, B ou C, tomar e ter o meu sintoma de estômago mascarado. Normalmente, esse sintoma de estômago, esses remédios, eles são analgésicos, a pessoa até nem dor de estômago ela sente mais, mas ela vai ter problemas lá na frente. Muitos desses remédios que os médicos dão, está escrito na bula, não pode tomar por mais de 4 semanas. E eu vejo hoje pacientes tomando esse tipo de remédio há 10 anos. São pessoas que já começam a ter problemas relacionados à cognição, porque eles atacam o cérebro e são muito da base de Alzheimer e de todos esses desequilíbrios. Ok, pessoal? Marque uma consulta, meu telefone 29771088. Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida e da paz, da misericórdia e do auxílio, nós semanalmente colocamos um minutinho do nosso programa para nos colocarmos diante de Jesus, do nosso Mestre Jesus, e pedindo a Ele e a seus emissários do bem que envolvam toda a nossa terra, Brasil, que abençoe os nossos governantes, todos aqueles que estão imbuídos de fazer desta terra aquela terra de justiça, aquela terra de prosperidade, de luz e de paz, e que essa riqueza do povo brasileiro, que é do Brasil, venha para o povo brasileiro em bênçãos de trabalho, de hospitais, estradas, saúde, riqueza para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, a vida do povo brasileiro, e que sejamos merecedores de ver este Brasil próspero, feliz e rico com aquilo que Deus nos permitiu ter, que é esta terra bendita. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima semana, 2977-1088. Até mais.